Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. Dando continuidade à parte de funções, vamos ver hoje sobre gráficos. E ela vai ser dividida em duas aulas. Então temos a parte 1 hoje e na próxima aula, videoaula, também teremos a continuação desses detalhes gráficos. Vamos lá! Hoje no Por Dentro do Assunto, você vai entender a ideia de plano cartesiano. Então é tudo sobre gráfico. Plano cartesiano tem a construção desses, dadas as funções aí, vamos construir gráficos. Também tem interpretação, porque a gente vai entender o que é translação e reflexão no plano cartesiano. Lá no final da aula também tem a ideia de domínio e imagem, só que através do gráfico, que a gente já viu na outra teleaula, como determinar domínio dando somente função. E no Aprofundando o Conhecimento tem umas pegadinhas aí que eu separei para vocês ficarem atentos e não derrubar você no vestibular. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta! Chegou o momento de ficar por dentro do assunto. Agora vamos entender a ideia de plano cartesiano. Olha só. É um sistema de dois eixos, no caso x e y, normalmente chamado, perpendiculares. Então é como essa imagem aqui. Quando eu falo que são dois eixos perpendiculares, eles determinam ângulos de 90 graus. Então, tenho aqui 90 graus em cada partezinha dessa. Então, esse cruzamento das retas determina 4 ângulos retos. Toda vez que eu tiver um cruzamento de retas que determinar 4 ângulos retos, e localizar números nele, então ele é chamado de plano cartesiano. No eixo horizontal eu tenho o eixo x e no eixo vertical é chamado de eixo y. E aí veja só, o cruzamento desses dois eixos aqui é correspondente à origem. E aí ele tem um par ordenado aqui, uma associação de pares ordenados que eu posso determinar no plano cartesiano. Cada ponto do plano é determinado por um par. Esse par é chamado de par ordenado. Por que ordenado? Ele vai ter uma ordem. Primeiro é o eixo horizontal, depois é o valor do eixo vertical. Associado aos números reais, ok? A origem tem como par ordenado 0 e 0. Então, se aqui é a origem, tanto o ponto do x aqui, na representação do x, é 0, como no y também ele é 0. Ou seja, ele nem sobe e nem desce, então a distância é nula. Então, a origem, o par ordenado correspondente é 0 e 0. O eixo horizontal ele recebe o nome de abscissa e o eixo vertical recebe o nome de ordenada. Então, se eu falar, determine o valor no eixo da abscissa, corresponde ao eixo x. O correspondente no y é o chamado de ordenado. Então, qualquer valor que está em y é ordenado. Qualquer valor que está em x é a abscissa. Perfeito? No plano cartesiano, a seguir, determine as coordenadas dos pontos A, B, C até o G. Quando eu falar determine as coordenadas, são os pares que podem formar. Cada ponto ele pode formar um par ordenado no plano cartesiano. Vamos determinar esses pares ordenados. Então, lembrando, primeiro vem o valor de x, depois vem o valor de y. Aqui no exemplo, eu já tenho todos os pontos que a questão está pedindo. Ele quer saber quais são os pares que vai formar. Então vamos pela ordem aqui. Primeiro eu tenho esse ponto A. Então esse ponto A aqui, ele tem um par ordenado, que eu coloco em parênteses. Primeiro vem o valor de x. O ponto está sobre o eixo x. Então está em cima de quem? Do 1. Então quando o x for 1, aí eu tenho o seguinte, gente, para saber o valor de y, eu tenho que ver se ele vai subir ou se ele vai descer. Como o ponto está sobre o x, então ele não sobe e nem desce. A distância daqui em y coincide com quem? Com a origem. Então, nesse caso, o y é 0. Então, vai ser 1 e 0. Tá certo? Presta atenção. Se ele subir o ponto ou descer, aí ele vai ter uma altura. Vamos ao ponto B. Ponto B é esse. Lembrando que primeiro vem x, depois vem y. Então, ponto B, o par ordenado de B aí,
vai ser menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Vamos ao ponto C. Ponto C está aqui em cima, ó. Primeiro x, então vai ser menos 3, e depois vem o y, que é 5. Então vai ser menos 3 e 5. Agora vamos determinar o ponto D. Ponto D, o ponto está sobre y. Aquela hora o A estava sobre x. Então toda vez que o ponto estiver sobre um dos eixos, sempre um dos termos será zero. Tá bom? Olha a dica. Olha só, toda vez que o ponto estiver sobre o eixo x, automaticamente o y será zero. Toda vez que o ponto está sobre o y, então, nesse caso, o x será zero. E veja, quando x for zero, o y será menos 4. Então, 0 e menos 4. Então, lembre dessa observaçãozinha aí. Depois do ponto D, vamos atrás do ponto E. Então, ponto E tem o pau ordenado. Quando x for menos 5, o y será 1. Então, menos 5 e 1. Depois do E, vamos atrás do F. F tem par ordenado. Quando x for 4, o y será 3. Então, 4 e 3. E depois do F, temos o G aqui, que ele tem par ordenado. Quando x for 6, o y será menos 3. Então, 6 e menos 3. Pronto. Então, agora vamos ver a parte de construção gráfica e também as suas interpretações. Então, roda a vinheta. Estamos de volta, está tudo pronto aqui para fazer a construção gráfica e também entender quando haverá translação e reflexão. Mas isso a gente só vai acontecer quando a gente comparar uma função com umas características diferenciadas. Então, 2 a 2. Então, a cada exemplo tem duas situações diferentes. Nesse exemplo 2 aqui, eu tenho a função f de x igual a x mais 2. Então, vou fazer o gráfico para ela. E depois ele pede para f de x mais 1, que é esse segundo caso aqui. E aí a gente vai comparar e ver se houve translação ou reflexão. Olha só, para começar, você vai atribuir valores para x e achar a imagem que é o f de x. Lembrando, o x é o domínio, f de x, que é a mesma coisa que y, é a imagem. Então você atribui valores, qualquer valor, pode ser. Eu vou trabalhar aqui com 3 negativos, o neutro, que é o 0, e o 1 e o 2 como positivo. Mas poderia ser qualquer outro número. A gente vai substituir na função, descobrir a imagem e fazer o gráfico. E depois vamos para a segunda parte ali também. Então vejam só. Substituindo esses valores na função dada, então eu vou ter no lugar do x o menos 3. Então vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Se for menos 2 mais 2, que é igual a 0. É só substituir e resolver a operação. Então eu tenho menos 1 mais 2, que é igual a 1. 0 mais 2, que é igual a 2. 1 mais 2, que é igual a 3, e 2 mais 2, que é igual a 4. Pronto. Então, as imagens correspondentes são menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Você tem aqui a representação do plano cartesiano. Então, no eixo x, são os valores que eu atribuí, certo? E aqui eu tenho a imagem, que vai ser os valores correspondentes que a gente vai fazer a conexão agora. Então, vamos montar os pares ordenados, os pontos correspondentes e traçar a reta. Por que será uma reta? Porque a função é do primeiro grau. Então você olha, o maior expoente de x é 1, então vai ser uma reta, certo? Vamos lá então, vamos ver as imagens correspondentes. Quando x for menos 3, o y é menos 1. Quando x for menos 3, o y é menos 1. Então eu tenho um ponto aqui. Quando x for menos 2, o y será 0. Então, quando x for menos 2, o y será 0. Lembra que ele nem sobe e nem desce, então o ponto é no próprio eixo. Quando x for menos 1, o y será 1. Então, quando x for menos 1, o y será 1, então o ponto é aqui. Quando x for 0, o y será 2. Então, x0, o y2. Quando for 1, a imagem será 3. Ó. Quando for 1, a imagem será 3. E quando for 2, o x, o y será 4, mais ou menos aqui. Então, vai formar uma reta. Você traçando bem feitinho aí com a régua, colocando as distâncias iguais, vai formar uma reta, tá certo?
Aqui eu vou fazer, vai ficar mais ou menos, vou tentar ver se eu consigo formar essa reta aqui, ó. Então, com a régua fica perfeito. Pronto, é mais ou menos isso, essa reta, tá bom? Agora a gente vai entender qual é o comportamento da função quando eu tenho x mais 1 nessa função aqui de cima. E vamos ver como é que vai ser o gráfico. E aí poder classificar como translação ou reflexão. Então, para fazer a comparação, eu vou de novo pegar os mesmos valores que eu atribuí lá no início. Até para poder ter um parâmetro melhor, né? A função agora é a mesma. Então, no lugar do x, eu vou trocar por x mais 1. Ou seja, eu estou acrescentando uma unidade para a função anterior. O que vai acontecer se eu acrescentar uma unidade para x aqui na função anterior? Veja, aqui eu tinha x, aqui eu tenho x mais 1. Então, eu estou agregando uma unidade. E aí, a ideia que acontecer aqui vai valer para qualquer acréscimo que eu fizer ali, ou decréscimo, né? Que eu posso acrescentar 3 unidades, tirar 3, tirar 1. Então, a ideia que eu fizer aqui, vocês podem tirar conclusões para qualquer acréscimo ou decréscimo que acontecer. Vamos lá, então. Se vai ficar x mais 1 no lugar do x, então vai ficar x mais 1 mais 2. Então, que é igual a x mais 3. Então, eu vou trabalhar agora com essa função, x mais 3. Vamos lá? Vamos substituir? No lugar do x, eu vou trocar por menos 3. Então, tenho menos 3 mais 3, que é igual a 0. Se eu trocar o x agora por menos 2, vai ficar menos 2 mais 3, que é igual a 1. Trocando por menos 1, vai ter menos 1 mais 3, que é igual a 2. Trocando o x por 0, vai ficar 0 mais 3, que é igual a 3. Trocando o x por 1, 1 mais 3, que é igual a 4. E trocando o x por 2, 2 mais 3, que é igual a 5. Pronto. Agora, de novo, vou pegar o gráfico com os valores que eu atribuí para x, está aqui, ó, os valores de x, e vamos fazer os correspondentes aqui em y. Quando x for menos 3, o y será 0. Então, o ponto fica sobre o eixo x. Quando x for menos 2, ele sobe para cima aqui, ó. Sobe para cima foi ótimo. Ele sobe uma unidade acima. Então, quando x for menos 1, a imagem será 2, ok? Quando x for 0, a imagem correspondente será 3. Quando x for 1, a imagem será 4. E quando x for 2, a imagem será 5. Então, tá aí. Novamente, vai ter que ser uma reta, porque ó, a função é do primeiro grau. Então, eu vou tentar fazer uma reta aqui sem a régua. Ixi, mas já estou vendo que está torto. Mas vamos lá, vou tentar corrigir aqui, tá certo? Ó, tem que formar uma reta. Mais ou menos, né? Vamos lá, aqui. Aí você fazendo bem feitinho. Nossa senhora, estou com Parkinson. Mas é uma reta, gente. Vocês vão fazer com a régua que dá certo. Tem fé em Deus que dá certo. É porque aqui tá difícil. Pronto. Não ficou muito bom não, né? Mas é a mesma situação dessa aqui, é uma reta. Tirando as conclusões aqui dessa função para essa. Qual é a análise? Houve translação ou houve reflexão? Aí vem a nossa OS. O gráfico da função f de x mais k, gente, esse k é a constante, ou seja, um número, tá certo? E nessa questão aqui foi o 1 positivo. Então, para f de x igual a x mais k, é obtido pelo deslocamento, olha só a palavrinha, deslocamento, do gráfico de f de x em k unidades. Ou seja, essa reta aqui, ela deslocou, no caso, essa reta aqui deslocou em relação à função aqui, de acordo com o valor que está na constante. Se era x mais 1, então deslocou uma unidade para... Aí vem a regra. Se for somando, ele desloca para a esquerda. Se aqui for subtraindo, ele vai deslocar para a direita. Quantas unidades ele vai deslocar? De acordo com o valor de k, em k unidades. Então veja só, vamos entender porque foi só uma unidade que deslocou. Não era x mais 1? Então ele desloca para a esquerda, ó. Desloca para a esquerda. Ele cortava no 2. Agora ele... ele cortava no menos 2. Agora ele corta no menos 3. Então ele pegasse essa função aqui, ele fosse empurrado uma unidade para a esquerda. Professor, se fosse x mais 3, então se eu tenho esse gráfico aqui para a função normal, para x mais 3 ele vai deslocar
3 unidades para a esquerda. Agora, se for x menos, aí ele desloca para a direita. Então, se fosse x menos 1, então o gráfico da função x menos 1, ela cortaria aqui em menos 1, porque o original dela é menos 2, então ele deslocaria uma unidade para a direita. Então, se for negativo, a reta vem para a direita, se for somando, a reta vai para a esquerda, de acordo com o quantitativo que aparecer ali na constante. Certo? Vamos ver outro exemplo, de novo com essa mesma análise, né? Tendo uma função e depois tem uma alteraçãozinha para a gente fazer a interpretação. Sim, gente, reforçando, para esse tipo de caso aqui, somando ou subtraindo, que ele desloca sobre o eixo x, eu tenho uma translação. Então, houve aqui uma translação. Pronto. É o deslocamento sobre x, né? Deslocamento sobre x. Pronto. Então é chamado de translação. Vamos ver mais um exemplo relacionado para a gente também poder classificar e entender a construção gráfica. Roda a vinheta. Estamos de volta e no exemplo 3, vamos ver agora uma outra função e a sua interpretação. Então veja só, nesse gráfico agora, nessa questão, a função é 3x. Só isso. É um número multiplicando a variável. Então aquela hora foi uma soma, né? Tudo. Então 3x apenas. Vamos comparar com o gráfico da função f de menos x. Vamos ver o que vai acontecer quando for negativo aqui dentro também? Então vamos lá. Para começar, eu vou fazer o gráfico da função que ele está pedindo, que é f de x igual a 3x. Então é 3 vezes o valor que você está atribuindo. Então eu escolhi esses 5. 2 negativos, 2 positivos e o neutro. Pode ser qualquer outro valor também, real. Então vamos lá. No lugar do x eu troco por menos 2. Vai ficar 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Se eu trocar por menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Se eu trocar por 0, 3 vezes 0, 0. 1, 3 vezes 1, 3. E 2, 3 vezes 2, 6. Fazendo o gráfico, então, no eixo x vai ser o que está em azul, no eixo y será os resultados correspondentes. Quando o x for menos 2, o y será menos 6. Ó. Quando o x for menos 2, o y será menos 6. Então, faz um pontinho aqui. Quando o x for menos 1, o y será menos 3. Então, faz um outro ponto aqui. Quando o x for 0, o resultado será 0. Então, é na origem. Quando for o x1, o resultado será 3. Então, faz um ponto aqui, ó, correspondente. E quando o x for 2, o resultado será 6. Então, 2, o resultado será 6. Novamente, a função é do primeiro grau, ó. O maior expoente de x é 1, então o gráfico é uma reta. Vamos ver se eu consigo fazer essa reta. Vamos lá, ó. Aí com a régua, para passar aí direitinho. Eita, que vai. Foi. A primeira sempre dá certo, agora a segunda. Pronto. Viu que ele passa justamente na origem, né? Bem certinho aqui, ó. Divide os quadrantes bem, né, simétrico. Agora, a gente vai entender o que acontece quando eu pedir o f de menos x, ou seja, eu troco o sinal aqui dentro. Vamos ver como vai ficar o gráfico? Então, olha, de novo, a mesma para ter um parâmetro, para a gente poder comparar, eu atribuí novamente os mesmos valores do exemplo inicial. Vou fazer o gráfico também e vamos ver a classificação. Olha só, agora eu quero o f de menos x. Onde tiver x, eu troco por menos x. Então, vai ficar 3 vezes menos x, mais por menos, 3 vezes x, 3x. Então, vai ser o oposto do que estava. Olha só, menos 3x é o oposto de 3x. Será que vai acontecer o que com esse gráfico quando eu pedir o oposto dele? Vamos lá entender? Então, olha só. Vamos substituir aqui. Onde tiver x, eu troco por menos 2. Cuidado que tem esse menos aqui. Então, fica menos 3 vezes menos 2. Aí, ó, menos por menos, mais 2 vezes 3, 6. Trocando agora o x por menos 1. Vai ficar menos 3 vezes menos 1. Menos por menos, mais 3 vezes 1, 3. Trocando o x por 0, vai ficar menos 3 vezes 0, que é igual... Aí, ó, 3 vezes 0,
0. x1 vai ficar menos 3 vezes 1, que é igual a menos 3, e o 2 menos 3 vezes 2, que é igual a menos 6. Professor, se eu olhar ali, tá tudo o contrário, né? Ó, o primeiro deu menos 6, agora deu 6. Depois deu menos 3, agora deu 3. Depois deu 0, 3, menos 3, 6, menos 6. Ué, será que agora vai ser tipo um reflexo, alguma coisa assim? Eita! Vamos lá, vamos ver se a classificação vai ser translação ou reflexão. Olha só, ligando os pontos aqui, quando x for menos 2, o y será 6. Tá aqui. Quando x for menos 1, o y será 3. Ponto aqui. Quando x for 0, ele será 0. Quando x for 1, será menos 3. E quando x for 2, será menos 6. Então, vamos ver se eu consigo fazer a reta. Esse é o trabalho mais difícil que tem. Ó, aqui vai passar. E toda vez a segunda reta fica feia. Misericórdia. Não, gente, é uma reta. Tem que dar uma reta. Eu não consigo fazer a reta na segunda grau. Mas é uma reta, viu, gente? É a mesma coisa do que está aqui. Troncho, mas é. Com a régua dá certo. Tá bom? Com fé em Deus dá certo. Gente, esqueçam as curvas. É uma reta. Esse gráfico aqui, ele tá... é um reflexo do outro, é um contrário, né? É o contrário do outro, no caso. Você viu que naquele exemplo anterior, ele só houve deslocamento sobre o eixo X. Esse não, esse ficou o oposto do outro. Ele cortava aqui, ó, nesse sentido aqui, agora ele está cortando no sentido contrário. E também passa, gente, ele passa pela origem. Tá bom? Então, é chamado de reflexão. Ele faz o oposto do que está lá no outro. Então, inverte os papéis. Então, nesse caso, é uma reflexão. E é fácil, gente. Nem por gráfico precisava dizer isso, né? Justamente aqui, ó. Se a função era 3x e agora ela é menos 3x, tá ao contrário, né? Vamos dizer assim, é o contrário a reflexão. Tá bom? Então, tudo que ele cortar em quadrante, ele corta no quadrante contrário. Pronto, é isso. Vamos ver mais uma situação aí de interpretação gráfica. Então, roda a vinheta. Agora vamos ver a última situação, né, de interpretação gráfica e classificação. Olha só para esse exemplo. Aqui eu tenho assim, eu vou utilizar o gráfico da função do exemplo 2, que foi aquele primeiro que a gente fez, certo? Que era x mais 2. E vamos comparar com a função g, que a função g é o seguinte, é menos f de x. Espera aí, professor. A função dada lá, que a gente já fez o gráfico, lá no exemplo 2, era x mais 2, que é a função f. A outra função que eu quero é a oposta de f, que é a função g. Ou seja, eu vou trocar o sinal dessa função. É o oposto. Vamos ver o que acontece, então, nesse exemplo? Olha só. Aqui nessa tabela, como eu vou fazer no mesmo plano cartesiano, então tem 3 colunas. Aqui é os valores que eu atribuí lá no exemplo, né, desde o início, que é os mesmos, menos 3 até 2. E aí o que eu tenho? Nessa coluna do meio, é o que a gente já fez lá no exemplo. Ou seja, para x mais 2. Então, menos 3 mais 2 corresponde a menos 1. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1 mais 2, 1. 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. E 2 mais 2, 4. Ou seja, é o mesmo resultado que a gente já fez anteriormente. Agora, vamos para a de g. Essa função g aqui, ele quer a oposta de f. Então, é o oposto do que está aqui. É só trocar os sinais. Se era menos 1, agora será 1. Se é 0, continua 0. Se é 1, vai ser menos 1. 2, menos 2. 3, menos 3. E 4, menos 4. Gente, não precisa nem fazer cálculo. Se ele está pedindo a oposta da anterior, então é só trocar os sinais. Esse menos aqui na frente indica o oposto. Vamos fazer no mesmo plano cartesiano o gráfico. Vamos ver se eu consigo fazer as retas agora. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer em verde a reta da função f de x. E vou fazer em vermelho a reta da função g. E aí vamos ver o que acontece. No mesmo plano cartesiano. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui os valores de x, né? Os que estão aqui, algum a mais também, não tem problema. Vou preencher em y
aqui ligar os pontos com os valores verdes. Então, vamos lá. Quando x for menos 3, o y será menos 1. Então, ó, quando x for menos 3, é aqui. Será, cadê? Menos 1. Então, nesse ponto aqui. Quando x for menos 2, então eu tenho valor 0. Então, será nesse ponto daqui. Quando x for menos 1, o y será 1. Então, quando x for menos 1, o y será 1. Quando x for 0, o resultado será 2. Então, vai ser sobre esse daqui. Quando x for 1, a imagem será 3. Quando x for 1, a imagem será 3. E quando x for 2, a imagem será 4. Então, vai formar essa reta. Deixa eu ver se eu consigo traçar a reta. Pronto. Ih, meu Deus, vai não. Ixi, meu Cristo. Nunca dá certo minha reta. Mas é uma reta, gente. Incrível que pareça. Ó, não consigo formar, deve ter Parkinson. Pronto, mas é uma reta. Pelo amor de Deus. Agora vamos formar a vermelha. Então, certo? A vermelha é o seguinte, ó. Quando x for menos 3, o y será 1. Então, ó, quando x for menos 3, o y será 1. Meu Deus, não consigo fazer a reta. Quando x for menos 2, o y será 0. Então, o ponto é aqui. Quando x for menos 1, o y será menos 1. Então, vai para esse ponto. Quando x for 0, o y será menos 2. Cadê? Aqui. Quando x for 1, a imagem será menos 3, nesse ponto. E quando x for 2, a imagem será menos 4. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. De novo, lá vai fazer essa reta. Lá vai, eu não consigo fazer. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar uma régua mesmo. Toda vez sai troncha. Saiu melhor que a verde, né? A verde tá com um pouquinho... Mas é isso, gente. Ó, se vocês repararem, uma cruza com a outra. Ou seja, uma é o reflexo da outra. É a reflexão que se diz aí. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reflexão. Reflexão também. Certo? Poxa, estou botando acento no T. Então, é isso. A reflexão é o oposto. Lembra desse detalhe. É fácil. Se a função era f de x e a outra é o oposto da anterior, então as retas elas são cruzadas. Elas vão se cruzar e aí eu tenho uma reflexão. Belezinha? Vamos entender agora a ideia de domínio e imagem, só que através do gráfico. Então vamos lá? Roda a vinheta. Pronto, agora chegou a hora de falar de domínio e imagem através do gráfico. Já foi visto na outra teleaula como determinar domínio sem só dando a função. E agora, quando eu tenho o gráfico? Então presta atenção. Veja só, o domínio de uma função é obtido pela projeção dos pontos do gráfico no eixo das abscissas. Gente, projeção é isso aqui, ó. Eu tenho aqui a curva, né, a parte gráfica, eu faço a projeção em direção ao eixo x. Então, todo o eixo x, onde está presente a parte gráfica, tem um mínimo e tem um máximo, é a abscissa. Então, ela representa domínio. E toda a parte da curva que está em direção ao eixo y, eu tenho aí que é a ordenada, então, nesse caso, é relacionado à imagem. E aí você olha o mínimo, no caso o mínimo e o máximo da questão, em y, eu tenho a imagem, e o mínimo e o máximo em x, e aí eu tenho o domínio. Então, vamos lá. Lembrando, no caso do domínio é sobre o eixo das abscissas. Já a imagem é obtida pela projeção no eixo das ordenadas. Então, tudo que você for trabalhar com domínio e imagem no gráfico, tira o mínimo e o máximo, tanto em x quanto em y. Então, determine o domínio e a imagem do gráfico a seguir. Veja só, eu tenho esse gráfico que já está construído. Eu poderia também fazer isso com aquelas anteriores. Você vai olhar aqui. Se eu quero domínio, então você vai focar no eixo x. Só o eixo x interessa para mim agora. Então, domínio, vou representar por D. Ele é um intervalo. Ele tem um mínimo e um máximo. Então, ele vai de um número até outro. Pronto. Nesse caso aqui, o mínimo que vai começando aqui é na parte do menos 4.
Então você coloca colchetes em direção ao número de menos 4, ponto e vírgula. Gente, se colchetes apontando para o número, quer dizer que o menos 4 pertence ao intervalo. Se fosse assim, com aquelas bolinhas, né, bolinha aberta, aí eu estava excluindo o menos 4. Então, colchetes é em direção para fora do número. Pronto, o mínimo vai de menos 4. Aí eu tenho a curva, vem e finaliza aqui no x, que é justamente no ponto 8. Então, o domínio vai de menos 4 para 8. Ó, o colchetes vai em direção ao número, sempre de frente para o número, tá bom? Pronto, tá aí o domínio. Simples. A imagem, você já vai olhar agora o eixo y. Olha só, do eixo y você vai tirar o mínimo da curva. Então, ela vem nesse ponto aqui, mais ou menos na metade entre menos 1 e menos 2, vai, sobe, aí ela para aqui, ó. O mínimo possível que ela tem é no menos 3. Então, tem o menos 3, colchetes também fechado. Ela vai e finaliza lá no 8. Mas o mínimo da curva em relação ao eixo y é no menos 3. Agora você vai pegar o máximo. Então, o máximo da curva, ó. Onde está o máximo da curva? É apontando para o 6. Então, vai ser menos 3 e 6. Então, está aí como determinar domínio e imagem através do gráfico. Domínio, você procura o mínimo e o máximo em x, e a imagem procura o mínimo e o máximo em y. Vamos ver agora um aprofundando o conhecimento, que também trata desses quesitos de domínio e imagem, só que tem uns detalhezinhos, umas pegadinhas aí de vestibular no meio. Então, roda a vinheta. Voltamos e a questão diz o seguinte, ó. Considere a função cujo gráfico está representado a seguir. Ela tem um detalhezinho diferenciado em relação ao exemplo anterior, tem uma pegadinha, então fique atento aí porque é o que derruba muito no vestibular. O gráfico, ela vai ter a ideia de tirar o domínio, ó, ele pede tanto o domínio quanto a imagem. Perfeito, professor, você fez nesse instante uma. Mas qual é o detalhe aí que eu vou trabalhar diferente? Tanto a forma de dar a solução, né, como determinar o domínio e a imagem, mas eu vou fazer de uma forma diferenciada, que é outra possibilidade. Então você tem aquela do colchetes e também pode fazer usando maior que e menor que. Então preste atenção. Primeiro vamos começar pelo domínio. Já sabemos que o domínio são os possíveis valores de x. Então eu vou fazer assim, ó. X pertencente aos reais, porque ele pode ser qualquer valor real, tá ok. Aí vamos lá. O x, eu vou pegar o mínimo e o máximo. Então vai ter um intervalo aí, de tanto a tanto. Olha só. Nesse caso aqui, ele começa do menos 3 e finaliza no 7. Tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. X, ele é maior que menos 3 e ele é menor que 7. Então posso fazer dessa forma também. Eu boto já aquela forma do colchete para vocês compararem. Quando eu vou fazer nessa estruturação de x pertencente aos reais, tá ok? E eu usar maior que ou menor que, eu tenho que ver a situação, porque eu disse aquela hora lá que o menos 3, os valores que estavam no colchete, apontando para o número, era fechado. E quando aparecem bolinhas? Aí, por isso que eu vou explicar esse detalhe. Ó, nessa questão, tem bolinhas aqui entre o gráfico. Então, no começo desse valor aqui, ó, com bolinha aberta, chega aqui quando for 3 e 6, bolinha aberta também, passando por esses pontos e chegando até o 7 com bolinha pintada. Então, quando é bolinha aberta, o número não entra no intervalo, na solução. Quando for bolinha pintada, o número pertence a esse intervalo. Então, eu coloquei aqui que o x ele é maior que menos 3 e menor que 7. O x é esse intervalo todo da curva do gráfico. Pronto. Só que aí, para o menos 3, ó, bolinha aberta. Então, eu não coloco igualdade. Tá certo? Agora, para o 7, ele tanto é menor que 7, o x, mas como também ele é menor ou igual. Então, para o 7, tem que ter a igualdade. Então, pode ser 7? Pode, porque está com bolinha pintada. Pode ser menos 3? Não, porque está com bolinha aberta. Mas é a partir do menos 3. Então, o x está nesse meião aqui, ó, de menos 3 até 7. Inclui o 7 e exclui o menos 3. Mas pode ser qualquer número real entre esses valores. Pode ser menos 2,9, menos 2,8, mas não pode ser menos 3. Tá bom? Então, essa é uma forma aí. Tudo bem se fosse só isso.
Mas, só que no meio do caminho também tem outra bolinha aberta. Veja só. É lógico, ele vai de menos 3 a 7, está perfeito. Só que não pode ser todos os números que estão dentro desse intervalo. Olha só, quando o x for menos 3, quando o x for 3, ele corresponde a 6 na imagem. Mas, bolinha aberta. Então, não pode ser, dos valores de x aqui, dentro de menos 3 e 7, não pode incluir o 3. Porque, o 3 está com bolinha aberta. Então, x é maior que menos 3 e menor ou igual a 7. Aí você vai colocar também e x é diferente de 3. Ou seja, qualquer valor nesse intervalo, menos quem? O 3, porque ele está com bolinha aberta. Tá bom? Então, é essa regra, a OBS, que eu queria trazer para vocês em relação à parte gráfica, com esses detalhes que tem bolinha aberta e bolinha fechada. E também outra maneira aí de você representar a solução. Se eu quisesse fazer como o exemplo anterior, então eu poderia fazer assim, né? Ou o domínio seria, como menos 3 é aberto, aí o colchete não aponta para o número. Então seria para fora, assim, de menos 3 até 7. O 7, ele é fechado, então o colchete vai em direção ao número. Então pode ser assim. E também, né, sendo x diferente de 3. Então poderia ser dessa maneira que eu poderia dar a solução. Tanto assim como dessa forma. Vamos agora à parte da imagem. A imagem, eu vou fazer dessa maneira aqui. Então, IM, x. Agora pronto, aí tem um detalhe, né? X é domínio. Imagem é o y. Agora eu vou olhar esse eixo aqui, é o eixo vertical. Então não é mais x, agora é y pertencente aos reais. Tá ok. De novo, tirar o mínimo e vou tirar o máximo da imagem. O mínimo, gente, é onde vai a curva, O mínimo da curva é aqui. Pronto. Aí para esse ponto aqui, ele tem correspondência no menos 2, Então no menos 2 é o mínimo e o máximo é em 9. Então ele vai de menos 2 a 9. Vamos lá. Y, lembrando que agora é y, viu? É maior que menos 2 e menor do que 9. Vamos ver se vai ter, nesse caso, a igualdade, né? Como aqui é uma curva, não tem bolinha, automaticamente implica dizer que o menos 2 pertence. Tá bom? Não tem bolinha, é uma curva. Então faz parte. Aqui em cima também está com a curva, então essa linha azul indica que o número entra também, não tem bolinha. Então, tanto o menos 2 quanto o 9 tem a igualdade. Ou seja, vai de menos 2, inclui o próprio menos 2, qualquer número entre e também inclui o 9. Só que aí, professor, tem uma restrição, a mesma coisa que aconteceu no domínio. Tinha um intervalo, mas no meio do caminho tinha um valor proibido. Aí, vamos lá, Veja só. Vai de menos 2, vai olhando. Se tiver bolinha no meio do caminho, tem. Tem aqui, justamente quando o y for 6, olha só, bolinha aberta. Então, vai de menos 2 a 9, só que no meio do caminho, o 6 está com bolinha aberta. Então, o y tem que ser diferente de 6. Não é x, gente. X é para o domínio. Então, domínio eu coloco tudo que for relacionado a x. Na imagem, tudo que tiver em relação a y. Se tem o proibido do x, claro que vai ter o correspondente do y, né, que é o par ordenado. Tanto 3 quanto 6, proibidão. Não pode. Tá certo? Aí, olha só. Eu posso representar assim ou também dessa maneira, né? Ou a imagem seria colchetes fechado para ambos, né? Então vai ser de menos 2 a 9 e y diferente de 6. Então tá aí a dica que eu queria trazer para vocês no Aprofundando o Conhecimento. Para mais conteúdos é só acessar Gilmar Primo lá no YouTube e ficar por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, fui!